Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma sexta-feira trazendo a palavra do Senhor. E esta semana e a semana anterior foram disponibilizadas as passagens do evangelista João, o discípulo amado, desde o capítulo 6 até o capítulo 15, para que nós possamos ler, meditar e refletir na palavra do Senhor. Eu espero que hoje o Senhor possa alcançar a sua vida através desta mensagem. Bom, eu quero especificamente falar aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração a respeito da vida de Jesus. Nós vamos ver várias passagens, vários acontecimentos, coisas que o Senhor Jesus enfrentou, coisas que o Senhor Jesus fez e aquilo que as pessoas viam aos olhos, né? Aos seus olhos, aquilo que eles viam do que Jesus estava fazendo. Então, nós vamos ver o Senhor Jesus fazendo um dos grandes milagres que ele fez e que nos ensina uma grande lição para a nossa vida pessoal. O Senhor Jesus, ele fez a multiplicação dos pães acontecer de forma milagrosa, porque a quantidade de pães que os apóstolos tinham era muito pouca, não era capaz de alimentar uma multidão. Talvez até mesmo não seria capaz de alimentar e matar essa fome de até mesmo 20 pessoas, vamos dizer assim. Mas aqueles pães e aqueles peixinhos que os apóstolos ali conseguiram, o Senhor Jesus, ele alimentou uma multidão enorme, grandiosa, muito grande, e que deixou as pessoas assim, pensando naquilo que ele fez. Se o Senhor Jesus, ele tem todo o poder de matar a fome de um faminto, não é impossível que o Senhor Jesus ele possa matar a nossa fome. E quando falamos de fome porque estamos famintos, podemos olhar por dois lados: a fome real, que é do nosso corpo físico, e a fome espiritual, que é da nossa alma. Então, muitas vezes, a gente sabe o que temos que fazer todos os dias para que o nosso corpo físico ele seja alimentado, que é o café da manhã, almoço e jantar. Mas às vezes temos vontade de comer algumas coisas da nossa vida e nem sempre temos esse dinheiro para comprar coisas um pouco mais, vamos dizer assim, entre aspas, sofisticada, que não é aquilo que a gente come no dia a dia. Aqui no Brasil a gente sabe que a gente se alimenta de arroz, feijão e aí a mistura. E às vezes no final do mês até a mistura falta. Eu não sei se isso acontece com todo mundo, eu não sei como que é a organização de cada um, mas às vezes a gente passa por essas coisas na vida. Então, essa fome do corpo físico, muitas vezes ela nos atrai pelo fato de que todos os dias a gente sente fome. E o engraçado é que o Senhor Jesus conquistou uma multidão pelo fato de que elas estavam ali o tempo todo ouvindo as suas mensagens, mas elas precisavam retornar para suas casas. E uma das coisas que o Senhor Jesus nos ensina aqui é não deixar essas pessoas voltar com fome. Então, o Senhor Jesus alimenta eu e você fisicamente, não deixa-nos voltar para casa com fome, e às vezes ele faz milagre com coisas pequenas ou com coisas naturais mesmo da vida, ele faz um sobrenatural milagroso a respeito dessa comida do dia a dia. Mas o Senhor Jesus também alimenta a nossa alma. Então, todo ser humano ele tem uma fome inexplicável, que ela é espiritual e ela não é capaz de ser preenchida com as religiões, com as filosofias, ela não é capaz de ser preenchida com até mesmo conselhos humanos ou com carinho, mas ela só é capaz de ser preenchida a partir do momento que nós somos alimentados pelo Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus nos alimenta através da sua palavra. É uma fome que ela só pode ser sanada quando a gente come a palavra de Deus, quando a gente ouve a Bíblia, né? E do mesmo jeito, aquilo que ele fez, nós devemos fazer. Então, automaticamente, Deus ele supre minhas necessidades em muitos momentos. Automaticamente, eu me alimento da palavra de Deus. Então, agora, o que eu tenho que fazer para com as pessoas? Eu preciso alimentar essas pessoas. Então, a gente pode levar para a igreja a campanha do quilo, a gente pode contribuir com o nosso dinheiro ou
com roupas ou com alimentos nas casas de recuperações, em alguns lugares que eles precisam de doações, ONGs, principalmente a missão, escolas de missões, lugares do quais eles alimentam missionários fora do país. E podemos também, no meio da rua, se alguém pedir uma verba, pedir uma comida, poder ajudar. Bom, nós estamos vivendo numa época lastrada de pessoas que não são sinceras e por conta disso foi distribuído no meio da sociedade de que a gente não pode dar dinheiro para qualquer pessoa, porque essas pessoas vão gastar com drogas, enfim. Mas eu acredito que quando a gente é movido a dar para outra pessoa, não é o fato do que a outra pessoa vai fazer, mas sim daquilo que eu sou. Então, eu vou dizer para você e vou repetir, continue doando na vida das pessoas que precisam, seja de comida, um prato de alimento, uma roupa ou alguma coisa mais que talvez não seja referente a isso. E nós vamos ver na palavra do Senhor falar que Jesus ele andou por sobre o mar. Então, houve um outro momento milagroso de algo assim que os apóstolos ficaram observando a capacidade grandiosa, milagrosa daquilo que o Senhor Jesus, ele fez. Então, isso foi registrado na memória dos apóstolos. Ele andou por sobre as águas, ou seja, o poder dele sobre a natureza, aquilo que ele pode fazer. E acredite que Deus ele pode mexer na natureza só por causa da gente. Por exemplo, estamos vivendo épocas de chuva, Deus ele pode te proteger, pode proteger sua família, pode proteger sua casa. Deus ele pode fazer tantas coisas movido à natureza, só por causa de você, né? Então, quem tem o poder da natureza, como diz a Bíblia, é o Senhor Jesus. E ele teve poder sobre aquele mar que estava agitado e ele veio trazendo bonança. E a Bíblia ela vem trazendo para nós dois sentidos que realmente ele tem o poder de mexer, seja no sol do dia, seja na chuva, seja no tempo e onde você está, e não importa onde você está, ele tem esse poder de fazer isso, como também o Senhor Jesus, ele tem o poder de fazer algo na nossa vida espiritual, porque essa tempestade, ela representa provações, como águas que vêm mesmo veemente contra nós. É uma força de problemas, de dificuldades, de tristezas, de dissabores que vem sobre nós, e o Senhor Jesus, ele tem poder de acalmar, de trazer uma bonança, uma paz. E é isso que a gente precisa fazer. Confiar no Senhor, ainda que muitas vezes somos como Pedro, vamos afundar porque Jesus nos convida a crer que ele pode resolver aquele problema e de repente de um minuto para o outro a gente desacredita que ele possa resolver e a gente acaba aqui afundando de novo nas nossas lágrimas, nas nossas lamúrias e nos nossos pensamentos contrários. Mas o Senhor Jesus, ele é sempre capaz de nos resgatar. Quando a gente vê que os apóstolos não, os discípulos, porque Jesus ele não tinha só 12, ele tinha mais de 500. Então, a gente vai encontrar muitos discípulos que abandonam a Jesus. Eles vão simplesmente embora porque Jesus ele começa a pregar um sermão que para eles era algo difícil, algo duro. E veja você que o Senhor Jesus testou até os próprios apóstolos, perguntando para eles se eles queriam também ir embora, pelo fato de que Jesus sondou o coração deles e viu que eles também se assustaram com aquele sermão considerado duro da parte de Jesus. E aí Pedro ele vai fazer uma declaração e ele diz: para onde nós iremos? Se só tu tem palavra de vida eterna. A gente não vai encontrar o que o Senhor tem para nós, né? O alimento para matar a nossa fome. E veja que isso acontece no dia a dia. Muitos discípulos, muitos crentes abandonam o Senhor Jesus pelo fato de entrar nas igrejas e às vezes ouvir um sermão que vem da parte de Deus, né, através de um homem, de uma mulher, mas que é um sermão duro, que para esta pessoa é difícil que ela consiga acreditar que ela possa ser capaz de cumprir, porque algumas pessoas elas querem uma vida mais fácil, algumas pessoas elas não querem chorar, elas não querem, elas têm medo
das dificuldades e por muitas vezes o Senhor Jesus, através da sua palavra, exigir algumas coisas maiores, essas pessoas acabam que abandonando e virando as costas para Jesus. A gente vai ver também a incredulidade dos irmãos de Jesus, a própria família, os próprios parentes. E a gente vê que Jesus, na palavra de Deus, ele declara em sua palavra que o profeta que mora dentro da casa e tem aquelas pessoas em volta dele, ele nunca vai ser honrado. Ele não tem honra, ele não tem importância, né, de certa forma, naquilo que ele faz para a vida destas pessoas. Então, da mesma maneira acontece na sua vida diante dos seus parentes. Para os seus parentes, você é simplesmente mais um parente. É o sangue deles, é uma pessoa que tem ou seu casamento, ou seus filhos, ou a sua família, ou a sua vida de trabalho, de estudo, uma coisa comum. Ele vai na tua casa porque ele quer tomar um café, ele quer conversar, ele quer te ver. A mesma coisa a sua família, né? A sua família convive com você, está ali sujeito a conhecer todos os seus bens, como também os seus defeitos. E são pessoas que estão aí à sua volta e que tem você como família, né? Ou como marido, ou como esposa, ou como filho, ou vice-versa. Mas a questão delas é simplesmente uma vida comum. Nós somos família, vamos lutar como família, mas quando se trata de que você se destaque por ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus, pode ter certeza, eles não vão acreditar no seu ministério. Eles vão ver, vão se assustar alguns momentos eles vão ficar alarmados, mas todos os dias, o dia a dia, você é só a família deles. É o que Jesus estava apresentando e deixou bem claro isso através do exemplo que a gente viu com os irmãos de Jesus. Eles eram os irmãos de Jesus, então eles não acreditavam no seu ministério. Havia uma incredulidade no ministério de Cristo, como da mesma forma acontece. As pessoas não acreditam que Deus te usa, elas não acreditam que Deus possa fazer um milagre, até que elas vejam e ficam meio que estupefatas, né? Meio assustadas, meio admiradas, mas não é uma coisa do dia a dia. E isso é normal, a gente vê isso no mundo inteiro. As pessoas por exemplo, as pessoas da sua igreja não te dão muito valor, né? Não estou falando de valor porque você tem que ser valorizado, não é essa questão. As pessoas estão acostumadas com você ali diariamente, né? Então, às vezes não dá muito valor ali por ver toda hora, mas acontece que as pessoas de fora, que moram longe, elas olham para o seu ministério e elas valorizam isso e elas veem coisas grandiosas, elas conseguem enxergar os milagres, elas conseguem enxergar a pessoa que você é, elas conseguem ver o que Deus faz. Então, aqui a gente vai ver no capítulo 7, o Senhor Jesus enfrentando esse momento de incredulidade, que é o que a gente também enfrenta na nossa vida, mas não se assuste com isso, faz parte da nossa vida, você precisa erguer a sua cabeça e continuar fazendo aquilo que o Senhor Jesus propôs para você e te chamou para esse ministério. A gente também vai ver as pessoas falando assim, nossa, eu nunca vi ninguém falando como Jesus, né? Uma admiração, nossa, nunca vi uma pessoa falando como esse homem, ele é diferente, porque os fariseus da época, os saduceus, a maneira em que eles pregavam naquilo que eles acreditavam era formas diferentes, eles também falavam e não viviam, né? Então as pessoas eram meio desacreditadas, elas tinham um certo respeito, mas elas desacreditavam daquilo que eles faziam. Já Jesus, ele chega com um sermão diferenciado, inovador, bonito, ele tinha palavras assim maravilhosas, mas ele também vivia para o seu ministério, ele representava aquilo na prática e não só com palavras, que é o que a gente vê muito hoje. As pessoas, elas falam demais do evangelho, elas falam de Deus, a boca tá aí para falar, mas a atitude dessas pessoas é completamente contrária ao ministério que elas foram chamadas para realmente mostrar. A gente vai ver a passagem da mulher adúltera, a mulher que cometeu o adultério e ali ela está prestes a morrer e Jesus, ele salva uma vida. Gente, isso é muito sério, porque aqueles homens que estavam com pedras nas mãos, eles estavam prontos para tirar a vida daquela mulher, ela ia morrer naquele dia, era uma sentença de morte, era lei e isso acontecia perfeitamente normal. Não era normal para quem estava sendo atingido, mas para quem ia lançar as pedras, aquilo ali era completamente normal. Então a gente vai ver aquele momento Jesus ser testemunha
detestado, porque tudo que eles faziam era sempre argumentar contra Cristo. Mas Jesus, ele vem com o poder da palavra tão simples, uma frase simples: olha, quem não tem pecado atire a primeira pedra. E a gente vê Jesus salvar aquela mulher. Então era tudo que ele era, tudo que ele fazia, salvar vidas, salvar pessoas, e hoje não é diferente. Jesus não mudou a teu respeito. Ele continua salvando você de muitos problemas que você arruma na sua vida. Mas saiba de uma coisa, também fomos chamados para salvar vidas. E de que forma? Talvez com uma frase, talvez com um conselho, talvez com uma oração, talvez com uma ajuda. Podemos salvar pessoas que estão se sentindo aprisionadas à beira da morte, morte espiritual, morte depressiva e até mesmo morte física. Nós vamos também encontrar na palavra do Senhor o Senhor Jesus, ele declarando sobre nós sermos a luz deste mundo.